Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da semana Nutri Sem Medo. Parabéns por você ter tomado a decisão de dar espaço tão importante na sua vida. Você já está à frente de muitos profissionais, pode ter certeza disso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renata Fantinatti, eu sou nutricionista funcional integrativa e atuo há 7 anos na minha carreira. Mas nem sempre foi tão fácil assim e vocês já vão entender o porquê. Eu já fui uma Nutri insegura, assim como muitos de vocês que estão me assistindo hoje. O que vocês vão aprender nessas 3 aulas é um conteúdo que eu entrego para os meus alunos, ou seja, vocês vão aprender de forma gratuita. Então já separa aí, papel e caneta na mão e ó, um bloquinho de notas ou post-it, não sei como você chama aí na sua cidade. Aliás, me conta no chat da onde você é. Eu vou adorar saber da onde a maioria de vocês são e estão participando aqui dessa aula comigo. Bom, o post-it vai ficar para mais tarde, então já deixa ele separadinho. Como que vai funcionar a nossa aula? Gente, eu vou seguindo aqui no meu computador para eu não esquecer de falar nada importante para vocês, tá bom? Importante vocês saberem que essas aulas elas vão funcionar como um quebra-cabeça. Uma aula liga na outra, então é muito importante que você esteja em todas as aulas, nessa, amanhã e depois, para tudo fazer sentido e conectar, certo? E por que então eu decidi fazer esse evento, a Semana Nutri Sem Medo? Bom, eu separei 2 motivos, porque são inúmeros os motivos. O primeiro deles é que eu já fui também uma Nutri, assim como muitos de vocês, como eu já disse, insegura. Saí da faculdade e não sabia para que lado ir, não sabia o que fazer. Isso a maioria dos profissionais. Aliás, eu acho que todo mundo é assim, né? Em qualquer profissão. Só que a faculdade de nutrição, ela não ensina como você atender na prática os seus pacientes. E isso gera muita insegurança. Por mais que você tenha uma base científica, a prática você não tem. E isso muitas vezes te paralisa, te bloqueia. E o segundo ponto é porque eu queria ter muito alguém como eu aqui hoje para pegar na mão da Renata do começo e ensinar para ela passo a passo, assim como eu vou ensinar vocês a como destravar a mente, que vocês vão aprender hoje, e colocar um plano em prática, um plano validado que vai facilitar muito a sua vida e a vida dos seus pacientes. Afinal, paciente que entende, segue. Paciente seguindo tem resultado. Paciente com resultado indica. Sua agenda lota, sua vida financeira e profissional prospera, ou seja, é só alegria. Então você não pode perder nada, muita atenção no que você vai aprender nessas aulas. E da onde vem o que eu vou te ensinar nessas 3 aulas? Eu não poderia deixar de te contar como foi o começo da minha carreira. Bom, antes da pandemia, quando eu comecei a atender, primeiro que eu nem achava que eu ia ser nutricionista. Vamos voltar lá na faculdade? Lá na faculdade. Eu nem achava que eu ia ser nutricionista. Nunca foi o meu sonho. Então, se ser nutricionista é o sonho da maioria de vocês que está aqui, vocês já estão na minha frente. Ou seja, vocês vão chegar no objetivo de vocês muito mais rápido do que eu. Eu não me imaginava como nutricionista, eu só queria terminar uma faculdade. Afinal, todas as minhas amigas já tinham se formado, menos eu. Vocês já podem perceber, só por essa fala, que eu não comecei a faculdade de nutrição com 19, 20 anos. Eu já estava um pouquinho mais velha. Mas não vou falar muito, senão eu vou entregar a minha idade aqui para vocês. E na faculdade eu só queria acabar com aquilo logo. Só que eu sabia que ia ter a parte prática, que são aqueles últimos anos que a gente faz o estágio. Pois é. Eu não sabia como ia ser, afinal eu trabalhava e estudava. Acredito como muitos de vocês aí. Chegava na faculdade exausta. Muitas vezes eu nem conseguia assistir aula. Eu simplesmente colocava meu celular para gravar ali no gravador e dormia de tão cansado. A minha sala era dividida. Pessoal que vendia frango com batata doce, marmita e pessoal da fruta. Eu não me encaixava em nada. Eu pegava meu todinho, meus 2 pão de queijo e ó, dormia. Era isso que eu fazia. Não entendia nada das aulas. Era muito difícil eu gravar aqueles nomes. Para eu fazer uma prova, eu tinha que estudar muito. Ou seja, eu falava, isso não é para mim. Porque eu achava que só tinha um jeito de fazer a nutrição. E eu não me via naquele jeito. Até que eu atendi o meu primeiro paciente no estágio. Quando eu chamei o meu primeiro paciente, até hoje eu lembro dele. E eu sentei ele na minha mesinha, lá na faculdade.
os meus olhos brilharam quando eu comecei a explicar para ele de uma forma diferente, que não precisava ser tão engessado daquele jeito, que eu não me via fazendo aquilo. Eu falei, peraí, eu vi que ele entendeu muito mais fácil do que se eu explicasse daquele jeito teórico, todo engessadinho, que a faculdade estava pregando ali no estágio. Eu falei, eu posso fazer uma nutrição diferente. Mas até então, eu não sabia o que eu podia mudar. Mas eu entreguei a consulta para ele, ele foi embora feliz, eu fiquei feliz e ali eu já cresci um pouquinho. Falei, bom, acho que eu vou gostar de fazer esse tipo de atendimento. Quando eu me formei, eu comecei a atender paralelamente ao meu trabalho fixo, afinal eu não poderia abandonar totalmente ele. Comenta no chat quem já atende, mas não largou totalmente o trabalho físico e quer fazer essa transição de carreira. Eu também fiz isso. Eu trabalhei durante 12 anos numa empresa e eu ia trocar o certo pelo duvidoso. E trocar totalmente, porque eu ia me casar, eu ia mudar de cidade, eu não conhecia ninguém e eu ia começar os meus atendimentos. Ou seja, viver somente de nutrição. Então, eu tinha que me preparar para aquilo. Logo que eu tirei o meu CRN, eu já fui fazendo o meu Instagram. Então, eu já fui postando algumas coisinhas que eu vi em livro, mas eu ainda não tinha essa dimensão toda que vocês vão ter ao final dessas 3 aulas. Mas aí já era um começo. Um começo, mesmo com medo, eu estava dando os meus passinhos de formiga. Muito bem. Aí eu comecei a atender meus primeiros pacientes, aqueles conhecidos, né? E eu alugava a sala. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que sair muito antes de casa, alugar 2 horas da sala. Por quê? Eu tinha que chegar, montar a sala, atender o paciente, desmontar a sala e voltar para minha casa. Então, o que era uma consulta de 1 hora, eu tinha que me arrumar, às vezes 2, 3 horas antes, porque às vezes eu ia para a cidade que eu fiz a faculdade, que eu nasci, cresci, que era Campinas, e eu morava em Jundiaí. Então, eu tinha todo aquele período de trânsito, rezar para não pegar um trânsito que atrapalhasse mais ainda o horário da sala. O horário já estava agendado e receber o meu paciente para atender ele com o maior amor, o maior carinho do mundo. Inclusive, naquela época, eu fazia mimos para entregar para os pacientes. Eu fazia saquinho de chá, eu fazia garrafa personalizada, eu fazia sacola personalizada. Onde você fazia isso? Eu fazia no Canva, gente. Eu sempre gostei de fazer slide, eu sempre gostei dessa parte mais visual. E eu falava, quando eles fecharem um tratamento, eu vou dar uma garrafinha para incentivar eles a tomarem água. Ou eu vou dar aquelas eco bag para eles irem na feira e usar. E é uma forma de espalhar a minha marca. Nossa, onde você fez sua marca? No Canva. Fui fazendo. Gente, a segurança nunca esteve presente dentro de mim, mas por fora parecia que eu era a pessoa mais confiante do mundo. E assim eu comecei os meus primeiros atendimentos. Porém, eu ainda não tinha encontrado algo que realmente brilhasse meus olhos e fizesse assim, é isso que eu preciso fazer, é aqui que eu vou mudar a vida do meu paciente. Não, eu simplesmente replicava o que as pessoas falavam para eu fazer naquele momento. Então, eu fazia aquele meio que água com açúcar no Instagram, e nem era muito água com açúcar assim, porque como eu já queria ser diferente, eu postava umas coisas diferentes ali. Fazia aquela consulta presencial que eu não sentia que era uma consulta assim, uau, vou mudar a vida dessa pessoa. Eu ainda não tinha me encontrado. Ou seja, eu ficava meio que patinando nesse começo, porque como que eu ia mudar algo, sendo que eu tinha acabado de chegar na profissão e tinha muita gente que estava ali anos e fazia exatamente daquela forma. Então eu me sentia insegura de querer mudar algo que eu nunca vi ninguém fazendo. Então eu só repetia. Até que chegou um momento que eu lembro exatamente desse momento, foi nessa mesa onde está mostrando para vocês essa foto dessa Renata. Essa foi a única foto que eu tenho atendendo presencial. Quem tirou essa foto foi a minha mãe, que me acompanhava nos meus atendimentos. Eu saía de casa, gente, parecendo um mancebo. Eu vou pedir para colocarem a foto para vocês. Um mancebo humano. Era a sacola, era a sacola que eu carregava a bioimpedância, a balança. Aí eu queria enfeitar a sala, então eu levava vasinhos. Enfim, gente, eu chegava na sala suada já. Né? Eu tinha que me recompor, o paciente chegar, eu nem tinha certeza do que eu estava falando para ele, se aquilo ia fazer sentido. Quais eram os pensamentos que me viam durante a consulta? Antes, durante e depois.
Me escreve no chat quem não tem esse tipo de pensamento. Será que o paciente está entendendo? Será que o que eu tô falando tá certo mesmo? Ai, será que eu não tô falando besteira? Ai, será que ele vai seguir o que eu tô falando? Será que tá muito difícil o plano alimentar? Será que eu tenho que entregar na hora a dieta? Ai, mas será que eu tô demorando muito? Será que eu tô falando errado? Tô falando difícil? Sabe, coisas que assim, você tá ali conversando com o paciente, mas sua mente tá aqui, ó, fervilhando. Você tá dando risada aqui, ó, mas sua mente tá assim, meu Deus do céu. E se o paciente, então, fala uma patologia que você nunca ouviu na vida? Você faz assim, ah, sim! Você fala, gente, o que ele tá falando? Se ele fizer uma pergunta pra você, você trava. Bom, pelo menos na consulta online dá pra fingir que travou, né? No presencial não dava. Então, gente, eu suava de nervoso. Acredito que muitos de vocês. Só que eu fingia que eu sabia de tudo. Tô sabendo de tudo. Aham, seu João, o senhor trouxe exame daqui? Porque o que tinha ainda? O que eu fazia, gente? Eu não pagava, na verdade, só 2 horas, eu pagava 4. Ou seja, eu estava quase pagando para trabalhar, não sobrava nada. Eu colocava na ponta do lápis a gasolina, eu não podia comer nada, porque daí não ia sobrar nada mesmo. Então, a gasolina, as 2 horas de sala, o papel, porque vocês têm que contabilizar isso, tá, gente? O papel, a caneta, se você vai usar bioimpedância, você tem que repassar esse valor para o paciente. Todo o material que está ali na sua sala precisa ser repassado. Até a água, ou o café, ou o chá, ou qualquer coisa que você oferecer para o seu paciente, tem que entrar na sua contabilidade. Porque senão, gente, a conta não fecha. Nossa, mas até a água? Sim. Essa água foi comprada de algum dinheiro, seu paciente pagou, não você. Então você tem que dar conta de cobrar, de cobrir todos esses custos e ainda sobrar. Mas assim, você é recém-formada, você vai cobrar R$500 a sua consulta? Não, ninguém vai pagar. Né? Você já tem essa crença, ninguém vai pagar. Ok, então tinha isso. Eu tinha um agravante. Além disso tudo que eu falei pra vocês, eu pegava o exame do seu João, que na verdade eu nem tinha pedido, eu nem pedia, porque eu nem sabia fazer isso. Mas muitos traziam um hemograma que fosse. Porque assim, todo mundo tem hemograma, né? Aí eu falei assim, então eu fui num tal médico, eu tô com muito sintoma. Eu lembro até hoje, gente, desse caso. O nome dele era seu Sinésio. E ele falava assim, eu tenho um apito no ouvido. E nenhum médico descobre o que é. Hoje eu sei o que é, mas na época, eu falava, é mesmo, seu Sinésio? Ah, mas não, a gente vai tratar. Eu não fazia ideia se era problema de audição, mas eu tava sempre passando confiança. Então, assim, esse foi um exemplo. O paciente trazia o hemograma para mim. Eu falava, pode deixar. Eu vou analisar, porque o senhor vai voltar daqui uma semana. Faz as contas aí. Eu ia voltar. Depois de uma semana, ia dar retorno. A pessoa não ia pagar nada. Mas olha eu vou falar para vocês. Ó o dinheiro que eu ia gastar só para entregar pro seu João um plano alimentar. E o seu João ficar ali mais 1 hora falando dele, começava a contar da história da filha, da mãe, e você, né, você quer agradar. Então você tá ali, e a hora contando. E você ali, você não tá ganhando nada, porque você está dando um retorno. E aí você entregou o exame e falou assim, viu, seu João, tá tudo certo, porque você só olhou o valor de referência, não sabe fazer outra coisa, né? Então, tá tudo certo. Aí seu João foi embora, com a mesma dúvida que ele estava dos outros médicos, você foi mais da mesma, com um plano alimentar que nem você ia seguir, porque afinal você colocou ali nos cálculos, né? Nem você segue aquilo. Mas você passou para o seu João e assim, acabou a consulta. Ufa, agora vamos rezar para outra pessoa aparecer. E assim, os dias iam passando e eu acredito que muito de quem está se identificando com essas histórias, gente, conta aqui, porque todo mundo tem um começo, tá? Mas quando que foi o dia que eu falei assim, chega, que não é isso que eu quero fazer. Tem alguma coisa errada com a minha consulta. Eu não sei, eu não tô me identificando com isso. Que dia que foi? Foi uma vez que eu tava nessa mesma sala. Põe a foto aí de novo. A foto que minha mãe insistiu pra eu tirar. Ela falou, vamos tirar uma foto. Que bom, porque foi a única recordação que eu tinha. E aí, a paciente era uma moça. E na época, eu seguia mais ou menos o que eu aprendi num curso que eu comprei. Então, eu pedia para os meus pacientes pintarem ferramentas. Quanto de carboidratos que eles comiam na semana, no mês, sei lá. Quanto que eles achavam que eles estavam se alimentando bem. E aquilo começou a me incomodar. Aquilo começou a me gerar uma frustração quando eu vi aquela paciente. Eu tinha feito isso com várias, tá? Fora que vocês têm que contabilizar esse monte de ferramenta aí
que eu ficava imprimindo na época, né? Então, a impressão, ou se você vai usar a impressora da sua casa, o papel, a força, a tinta, tudo, exatamente tudo, a caneta, tudo, tá? Porque você é uma eu presa, já ouviu falar isso? Você é tudo, né? Você é o marketing, você é a secretária, você é a profissional, você é a contabilidade, você é tudo. Então, tem que colocar tudo na ponta do lápis. E aí isso começou a me incomodar muito, eu já tinha feito isso outras vezes e eu saía frustrada da consulta, sabe? Além de todos aqueles pensamentos que me rodeavam, será que eu expliquei bem? Será que ele tá entendendo? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô falando alguma bobagem? Será que eu não vou atrapalhar mais ainda a saúde dessa pessoa? Ah, isso não é pra mim? Todos esses pensamentos que ficavam me assombrando, tinha esse ponto que não era aquilo, não era aquilo. Ou seja, eu tinha um ponto cego ali e que eu não estava vendo, mas que com o tempo eu comecei a tomar coragem para mudar esse jogo. E nessa consulta dessa pessoa em específico, eu falei: chega, chega. Foi a última vez que eu fiz um paciente pintar desenho pagando R$250. Não tem problema nenhum em pintar desenho, mas aquilo eu não estava me sentindo confortável. E se eu não acredito naquilo, muito menos o meu paciente. Não passaria verdade, eu passaria muito mais insegurança do que eu estou fazendo, porque não é verdade aquilo que eu tô oferecendo para ele, aquele tipo de ferramenta, aquele tipo de método que seja, se é que pode se chamar aquilo de método. Eu chamo de mentalidade desnutrida. É onde você tem uma autossabotagem, você não acredita no seu feeling, né? Você não acredita que você pode fazer aquilo diferente e você acaba atendendo cada paciente de um jeito. Por quê? Porque você não tem um método claro de como você fazer a consulta. Esse você atende desse jeito, o outro você atende de outro, e sempre com aquela insegurança aumentando dentro de você e incerteza do que o que você está fazendo vai realmente gerar resultado. E aí, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Preciso estudar mais. Talvez eu preciso me aprofundar mais no que eu tô fazendo. Isso de atender cada paciente de um jeito só vai te deixando cada vez mais insegura, com medo e tendo incertezas do que você tá fazendo. E muitos de vocês podem pensar: nossa, será que eu preciso estudar mais? Às vezes, não é estudar mais, ter aquele excesso de informação na cabeça, se você não coloca em prática, mas sim ter um método claro de como você vai atender o seu paciente, um método que vai funcionar, um método que é validado e uma coisa que seja fácil, que faça sentido para você. Fazendo sentido para você, você entende, você consegue passar para o seu paciente vai entender, ele vai aplicar e ele vai ter resultado. O paciente com resultado vai acabar te indicando para as outras pessoas, vai gostar do seu atendimento, do seu tratamento e o paciente nunca mais vai te largar. E é esse o objetivo de todas essas aulas aqui, é você chegar nesse nível. Mas calma, um passo de cada vez. Como eu disse, as aulas são como quebra-cabeça, uma aula vai complementar a outra. Mas já me conta no chat quem está se identificando com essa história que eu tô contando. Gente, já passei cada coisa que vocês não fazem ideia. Eu só separei algumas aqui, porque senão a gente vai ficar aqui batendo papo o tempo todo. Então eu já vou passar aqui uma prescrição para você, que muitos de vocês já sabem que eu adoro suplementar meus pacientes, ensinar suplementação no meu Instagram. Aliás, se você não me segue, já começa a me seguir. É Nutri Renata Fantinatti. Lá tem muita informação de graça também, tá? Eu vou passar aí uma prescrição para você, minha colega, meu colega nutricionista ou profissional da saúde, que está aqui aprendendo também a ser um nutricionista, um profissional integrativo. Anota aí, eu já até anotei aqui, para eu não esquecer como é essa prescrição certinho, tá? Ó, todos os dias, antes de atender o seu primeiro paciente, você vai repetir um mantra em voz alta. Eu tenho repertório e ferramentas para ser um profissional confiante. Faça isso na frente do espelho, tá? E por que funciona? Porque vai reforçar a sua segurança e diminuir a sua autossabotagem, que era exatamente isso que eu fazia no começo da minha carreira. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Eu tinha uma vozinha ali falando para mim: Renata, vai pelo outro caminho. Renata, vai pelo um outro caminho. Mas quem era eu na fila do pão para querer mudar o caminho? Tava todo mundo indo por aquele caminho, vamos lá, efeito manada.
Vocês têm que aprender a escutar, ó, essa vozinha que às vezes está na cabeça de vocês e vocês falam assim, ai não, quem sou eu para querer mudar? Mude, mude. Porque todo o caminho foi feito por uma pessoa que quis traçar ele pela primeira vez. Então, siga isso, siga a sua intuição, certo? Ok, vocês já sabem esse mantra, só que agora a gente vai fazer uma dinâmica. Lembra que eu falei para vocês pegarem papel e caneta e um bloquinho ou um post-it, eu não sei como você chama aí na sua cidade. Se você não tiver o post-it, não tem problema. Como que a gente vai usar isso aqui? Nós vamos usar esse bloquinho. Por que eu tô dizendo bloquinho? Porque depois vocês vão deixar colado aonde vocês vão trabalhar, no escritório de vocês, um lugar que vocês vão ver sempre, tá? Ou no quarto, ou no espelho, enfim. Então, o que vocês vão fazer? Nós vamos sair do Nutri que vocês são hoje para o Nutri que vocês querem ser, o objetivo final. Rico, milionário, trabalhar de casa, ensinar outros nutricionistas. Gente, eu descobri essa dinâmica há pouco tempo e já mudou muito a minha vida. Imagina se eu soubesse dessa dinâmica lá no começo. Vocês estão muito à frente da Renata de quando começou. Então vamos lá. Primeiro vocês vão pegar e escrever num papelzinho eu hoje. Então aqui você pode escrever eu hoje insegura, eu hoje que não tenho pacientes ou simplesmente eu hoje. Lembrando que tudo que eu falar aqui vocês podem também adaptar para a frase que fizer mais sentido para vocês, tá? E um outro papelzinho vocês vão escrever onde eu quero chegar. Aqui eu coloquei exemplo, eu rica, mas não significa somente rica de dinheiro, porque dinheiro é bom, mas pode ser rica de liberdade geográfica, ou seja, poder atender da onde quiser. Rica de tempo, ou seja, ter o tempo que você precisa para fazer as suas coisas com calma, para você ir na academia, para você almoçar com o seu filho todos os dias. Enfim, você vai adaptar para o que você quer ser no seu futuro, ou seja, o seu objetivo, tá? Então aqui eu coloquei um de cada lado na minha mesa. Só que entre eu hoje e eu aonde eu quero chegar, vocês concordam que não é assim que vai acontecer? Será assim. Nesse período, nós temos um caminho nesse espaço a ser percorrido. E esse caminho não é tão fácil, lindo e simples como parece, como a gente vê na internet. Nossa, ela era uma nutricionista insegura, uma profissional insegura, e olha o que ela conquistou. E olha onde ela chegou. Ou qualquer pessoa que vocês admiram na internet. Só que teve um caminho que essa pessoa percorreu que não foi fácil. Ela teve que driblar muitos pensamentos que travavam elas durante esse processo para que elas continuassem seguindo. Muitas pessoas param no meio do caminho. Fala, isso não é para mim. Eu vou parar, eu vou tomar um outro rumo na minha vida. Outras, mesmo com as pedras e os empecilhos e os obstáculos aparecendo, continuam seguindo. E vocês vão tomar a decisão de vocês. Vocês vão arrumar jeitos para contornar os problemas que vão acontecer até vocês chegarem no objetivo de vocês, ou vocês vão parar no meio do caminho. Eu decidi seguir, mesmo sendo insegura, mesmo não acreditando naquela nutrição desde o começo, mesmo desde a faculdade dizendo que eu não ia ser nutricionista, eu continuei seguindo, porque eu tinha um objetivo na faculdade, pegar o meu diploma, que tá ali. Eu queria pegar o diploma, eu queria ter um diploma igual minhas amigas. E quantas vezes eu pensei em desistir, mas não, eu queria pegar o diploma. Quando eu tive o diploma, eu falei, isso não é pra mim, mas eu vou tentar, vai que. E eu tentei mais uma vez e eu vi que o atendimento podia ser de uma forma diferente, não precisava ser tão engessado, eu podia conduzir, porque afinal era eu e o paciente ali na sala. E eu continuei seguindo, e aí os obstáculos foram aparecendo. Eu tive o obstáculo de mudar de cidade, de não conhecer ninguém, de ter todo esse trabalho, esse investimento financeiro sem retorno no começo. Eu poderia parar ali e falar, eu vou arrumar um outro emprego, isso não é para mim. Mas eu insisti mais uma vez. E cada insistência que eu ia fazendo na minha vida, na minha carreira, eu ia ficando um pouco mais confiante, um pouco mais confiante. Eu tava nesse espaço aí que eu acabei de mostrar para vocês. Eu hoje e aonde eu queria chegar. Eu tava aqui. Então agora eu vou ensinar vocês
a como vocês podem passar por esses empecilhos de uma forma muito mais leve. Que se eu descobrir isso agora e me tirou um peso das costas, depois de 7 anos, vocês imaginam se eu tivesse colocado isso em prática quando eu comecei. Eu tinha chego aqui, que é o meu primeiro objetivo, que é ensinar vocês, nutricionistas e profissionais da saúde, a aprenderem a verdadeira nutrição integrativa, com empatia, com respeito, com amor pelo que você faz. O reconhecimento financeiro vem como consequência. Quando você coloca amor, dedicação no que você faz, o dinheiro, que traz muitas coisas boas, claro, conforto, estabilidade e segurança para a sua família, ele vem como consequência. E aqui eu vou ensinar vocês algo que hoje, colocando em prática, vocês já vão sair outra pessoa nessa aula completamente diferente do que vocês entraram. E essa é só a primeira aula, hein? Nós temos mais 2 dias pela frente. Então vamos lá? Bora! Qual é a primeira coisa que aparece quando nós vamos mudar de profissão ou começar uma profissão nova? Eu já deixei escrito para facilitar, tá, gente? A confusão mental. Foca aqui. Confusão mental. Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas eu tô falando para ficar fácil, tá? Então, o que vocês colocam aqui nessa confusão mental? Turbilhão de informações, não ter clareza exatamente do que está acontecendo. Será que eu tô caminhando para o caminho certo? Será que se eu for por aqui, eu vou ter sucesso? Será que eu tô certo no caminho que eu tô tomando? No que eu tô fazendo? De como eu tô conduzindo? É normal. Por quê? Toda vez que vem a confusão mental, até hoje eu tenho confusão mental, principalmente quando eu vou fazer algo novo, né? A gente sai da nossa zona de conforto, que de conforto não tem nada, né, gente? Porque se fosse confortável, a gente não gostaria de mudar. A gente sai dessa bolha, que tá bom aqui, né? Mas é isso que você vai ter, não vai ter mais nada disso. E você se propõe a fazer algo diferente, aprender algo diferente, vem a confusão mental. E eu achava até então que isso era ruim, sabia? E eu acredito que muitos de vocês também achavam isso e acham isso. Quem acha isso, deixa aqui no chat que eu quero saber. Só que, gente, não. Por quê? A confusão precede o entendimento. Ou seja, nós só temos confusão de algo novo, de algo que a gente nunca viu. Se a gente não fica confuso, um pouquinho que seja, você já viu isso em algum lugar. Você não está aprendendo nada de novo. Então, toda vez que você achar que você está muito confuso, que você está cheio de informação na sua cabeça, fique feliz. Por quê? Esse é o primeiro passo para você entender essa coisa nova que está entrando na sua cabeça e já te transformando num profissional mais preparado e diferenciado. Certo? Eu trouxe aqui 5 exemplos. Vocês podem usar esse mesmo exemplo que eu tô dando para vocês, mas vocês podem depois adaptar por algo que toque mais o coração de vocês. Segundo medo, medo da exposição. Por quê? Gente, hoje em dia, vamos ser sinceros, quem não tá divulgando o seu trabalho na internet, tá ficando para trás. Antigamente, as pessoas, só os grandões conseguiam fazer propaganda dos seus negócios, dos seus produtos, né? Só pessoas que tinham muito dinheiro. Hoje não. Hoje a internet tá aí, é de graça, tá aí para todo mundo. E muita gente, inclusive na internet, tá ganhando muito mais dinheiro do que pessoas que não estão na internet, concorda? Então, nós vamos ter que passar por exposição. Eu não tô aqui me expondo para vocês. Muitos de vocês não me conheceram num patrocinado aí. Quem me conheceu por um patrocinado, não me seguia, conheceu por um patrocinado. Escreve aqui no chat. Vocês acham que é confortável você se expor perante um monte de gente na internet? Vocês acham que eu só recebo comentários positivos o tempo todo? Todo mundo bate palma porque tudo que eu falo? Não é assim, gente. Mas a gente precisa achar gatilhos que amenizem quando a gente não agrada a todos, certo? Então, eu tenho aqui um exemplo que eu escrevi. Na verdade, caberia para os 2 pontos aqui, mas eu escolhi um. Que é, nem Jesus agrada a todo mundo e não vai ser você. Muitas pessoas vão te amar pelo seu jeito e muitas pessoas vão te odiar.
Tem gente que olha pra mim e fala assim, essa menina só fala de exame de patologia. Sim, eu só falo disso. Não quer me seguir, não segue. Tem pessoas que falam que eu falo gritando. Mas é o meu jeito de falar. Tem gente que me ama por isso. Tem gente que me ama por eu ser do jeito que eu sou e tem gente que odeia. E, gente, é assim. E tá tudo bem. A gente tem que aprender a ter esse tipo de críticas, que a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. E, ó, segue a vida. Entendo que tem dia que a gente tá de saco cheio, tá de TPM, tá afim de bater boca com a pessoa. Ninguém aqui tem sangue de barata, tá? Só que se a gente deixar essas pequenas coisas ao longo do dia e minando a nossa confiança, eles vão engolir a gente. E muitas vezes essas pessoas que fazem esse tipo de comentário ou que te deixa para baixo e que reforça que você não sabe o que você tá falando, não tá ensinando nada. E a gente já vai chegar lá, tá? Outro ponto, pegando o gancho da exposição na internet, é o medo de gravar vídeos. Gente, isso é muito comum. Até eu, para começar essa aula, vocês acham que eu abri a câmera e falei de primeira? Não, gente, não é assim. Parece que tudo é muito fácil, né? Porque a gente só mostra o resultado final. Ninguém mostra os erros, os nervosismos, achando que não vai dar certo, que aquilo não vai sair. Vocês já assistiram uma série, por exemplo, que fica mostrando erros de gravação e se fala assim, gente, vai sair nada disso aí. Ih, não vai dar certo. E no final eles mostram aquele resultado lindo, maravilhoso. Se a gente só visse aquele resultado lindo, maravilhoso, a gente ia falar assim, gente, é muito fácil, olha, eles têm dom pra isso. Eu tô falando disso porque eu vi uma série que era assim, eles tinham que fazer músicas e mostrava vários erros deles, né, antes de mostrar a música final, eles errando. Você fala assim, putz, não vai sair nada. E no final uma apresentação linda, maravilhosa. Se a gente só tivesse visto aquela apresentação linda, maravilhosa, a gente nunca ia ver o tanto que eles se esforçaram para ficar linda, maravilhosa daquele jeito. E para eu ter tudo isso aqui que eu tenho hoje, muitas vezes eu tive que ir com o que eu tinha mesmo para ficar nesse nível que está aqui hoje. Muitas vezes as minhas aulas foi à base de choro. Muitas vezes meus vídeos era eu chorando antes porque eu não tinha paciente, mas eu abria a câmera do Instagram, na época era IGTV, muitos de vocês nem sabem o que eu tô falando, era como se fosse o Reels, e eu gravava. Como que eu fazia isso? Ó, da onde eu tinha os conteúdos, vai ser para a próxima aula, tá? Mas eu só tô reforçando isso, mesmo chorando, mesmo em dias ruins, eu limpava as lágrimas e fingia que nada estava acontecendo. Porque se eu não fizesse, outro ia fazer. E às vezes outro até pior que eu. Então, medo de gravar vídeos, como eu disse para você, será o nosso terceiro empecilho, mas lembrando, você pode colocar o que você quiser. E aí, vocês vão fazer como se vocês fossem a amiga de vocês, né? Se fosse uma amiga de você que falasse assim, ai, amiga, eu preciso gravar um vídeo, mas eu tô morrendo de vergonha. O que você falaria para sua amiga? Amiga, não, vamos, eu vou te ajudar. Ó, vamos fazer assim. Você faz assim, assim, assado. E se você lê? E se você fazer desse jeito? Então você tem que ser a sua melhor amiga, tá? Para ficar mais fácil. Então, esse medo de gravar vídeo todo mundo tem. Parece que não tem, mas todo mundo tem vergonha. E a gente só vai perder essa vergonha porque o começo para gravar vídeo todo mundo fica meio engessado mesmo. Praticando. Gente, quando eu fui fazer minha primeira live, tava faltando 2 minutos pra live, eu tive uma crise de choro. Eu falei, eu não vou conseguir, eu vou falar tudo errado. Meu Deus do céu, eu não vou. Ai, é melhor. E eu fui, mesmo com medo. E aí, depois eu agradeci pra mim mesma. Eu quero agradecer a mim mesma, igual a Anitta falou. Que eu fui, porque depois disso, gente, eu fiz uma maratona que chama Nutri Convida. Eu convidei, acho que uns 2 meses, toda terça-feira eu fazia live com um profissional diferente. E aí era mais fácil, porque aí eu falava, outra pessoa falava, ficava um pouquinho mais fácil. Mas eu enfrentei esse medo e me trouxe muito mais pessoas novas no meu Instagram, porque eu enfrentei aquele medo e aí eu tive a ideia de fazer esse Nutri Convida e eu trocava a audiência com as pessoas que estavam ali comigo. Então, se eu não tivesse enfrentado, talvez não estaria nem aqui com vocês agora. Essa é o que eu mais gosto. Críticas da internet. Essa aqui eu amo. Eu amo quando eu recebo uma crítica. Às vezes eu tô irritada de TPM e eu vim com vontade de responder, né? Porque você quer sair por cima. Mas
aí o dia que eu tive essa frase na cabeça, eu olho ela, me dá uma paz, chama cuidado com as críticas construtivas de quem não construiu nada. Então eu vou dar um exemplo aqui de críticas que eu recebo. Muitas vezes quando eu faço reels e vira um patrocinado, que é um anúncio, e mais pessoas têm acesso a eles, a maioria das vezes quem vem questionar o que eu tô falando, ou com um tonzinho de ironia, deboche, ou até mesmo querendo desmerecer a minha informação, são profissionais que quando eu vou visitar o perfil dele, ele não tá ensinando nada. Ele só tá mostrando o corpão dele na internet. Seja homem ou seja mulher, gente. Por incrível que pareça. Então, isso aqui cai como uma luva. Cuidado com quem tá te criticando na internet, porque essa pessoa não tá fazendo nada de bom nem pra ela e nem pra audiência dela. Por quê? Não adianta você ser um profissional renomado ou médico e tá ali na internet só mostrando seu corpo, não tá ensinando nada nem ninguém. E tá tudo bem você não querer ensinar nada pra alguém ou deixar o seu Instagram ensinando alguma coisa ou profissional, mas não venha desmerecer o trabalho de outra pessoa que está ali se esforçando, gravando, querendo passar uma informação de qualidade na internet. Então, alunos meus, para os meus alunos eu falo, eu não quero ver ninguém comentando em post de nenhum outro nutricionista ou outro profissional desmerecendo a informação dele, mesmo que ele não concorde com aquela informação. Porque quem faz isso são pessoas infelizes e desocupadas. Porque se você é uma pessoa feliz e ocupada, você não tem nem tempo de ficar na internet rebatendo o que outras pessoas estão falando. Você tá ali feliz, curtindo sua vida, viajando, gastando seu dinheiro, fazendo o que você quer, ajudando seus pacientes, estudando, do que perdendo tempo ali batendo boca na internet. Então, quem bate boca na internet é gente desocupada, você não é uma pessoa desocupada. Certo? Então, na hora que vem aqui, gente, pra eu falar, eu falo assim, eu não sou uma pessoa desocupada e infeliz. Eu já venho na minha cabeça. E aí tem o último que eu coloquei aqui, mas vocês podem fazer o quanto vocês quiserem, que chama esforço em vão. Então você, poxa, eu vou me dedicar, mas será que eu vou chegar? Ai, será que eu vou me esforçar tanto? E eu não vou chegar no meu objetivo? Será que vale a pena? Aí, mais uma vez, eu vou me dedicar a aprender uma coisa que não vai me levar a lugar nenhum. Essa insegurança, sabe? De você estar ali meio que enxugando gelo. Então, eu tenho uma frase também para esse momento. Prefiro começar ruim, buscando o melhor, do que ser boa em uma vida ruim, insatisfeita e acomodada. Então, a gente nunca perde em aprender. Nunca. A gente sempre tem algo de bom para tirar de qualquer aprendizado, seja ele bom ou ruim. A gente sempre sai uma outra pessoa. É assim que eu quero que vocês montem na casa ou no escritório de vocês, onde vocês vão mais ficar, porque eu quero que isso fique visível. E a forma com que vocês vão colar. Eu vou dar um exemplo, vocês podem colar na parede o post-it. Dessa forma aqui, num lugar que vocês fiquem trabalhando ou estudando, porque é um lugar que vocês vão olhar com muita frequência. Ó, então aqui, onde você está, onde você quer chegar, e aqui é o caminho que você vai percorrer. Essa lacuna aqui é onde vai aparecer as pedras no seu caminho e como você vai combater essas pedras. Você pode escrever o que você quiser aqui. Isso aqui foi apenas um exemplo, pode copiar, tá? Ou pode acrescentar mais. O que você acha que vai fazer sentido para você. E assim vai ficar na sua casa, na sua parede, certo? E é assim que a gente termina a nossa primeira aula da semana Nutri Sem Medo. Mas calma, antes de você ir embora, eu vou te pedir para trazer algo para nossa próxima aula que vai mudar a sua forma de atendimento. Você já vai começar a aplicar no seu próximo paciente ou até mesmo no paciente que você já está atendendo. Traga um hemograma. Você vai aprender a interpretar de forma fácil, rápida e didática e explicar para o seu paciente de uma forma que ele nunca ouviu antes. E isso já vai mudar a percepção de valor do seu paciente perante você e você já vai sair um pouco mais confiante do que você saiu hoje, que eu tenho certeza que essa dinâmica vai fazer toda a diferença na sua vida a partir de hoje. Conta aqui embaixo quem gostou dessa dinâmica. E vamos combinar, gente? Quem fizer e se sentir à vontade, me manda lá no direct. Eu vou adorar ver essa dinâmica. Ou então, vamos combinar? Vamos fazer assim?
Produção, um hashtag Semana Nutri Sem Medo, aí marca a hashtag, todo mundo que fizer e quiser compartilhar, se sentir à vontade, eu vou adorar ver. Agora, se não, você pode me mandar no direct, que eu também vou gostar muito de ver você colocando em prática essa dinâmica que vai fazer toda a diferença na sua vida. Se na minha, depois de 7 anos, fez, imagina na sua, que está começando agora. Te espero amanhã, às 8 horas, para nossa segunda aula, que tá maravilhosa, com o seu hemograma ou o hemograma que você tiver aí na sua casa em mãos. Vamos aprender a decifrar esse hemograma. Um beijo, obrigada por estar aqui e até amanhã!